Então, a aula começou agora, está sendo gravada. Bom dia a todos. Então, essa aula aqui foi um finalzinho, né, lá do capítulo 9, né, que a gente estava estudando, que é o último capítulo desta unidade, unidade 3. Espera só um minuto aqui. Ah, então tá certo. O pessoal deve estar de férias. A Isabel está me falando que também entrou só 24 na outra sala também. Agora tem 25, né, comigo. Bom, enfim. Faltou um restante de assunto para a gente tratar, né? Ainda na próxima unidade, a gente vai continuar falando da pintura no século XIX, né? Só que a gente vai ver os artistas que surgiram depois da missão artística francesa. A gente tem aí uma atividade para fazer, daí eu vou explicar melhor para vocês, né, a respeito do cordel, mas antes vou tirar a dúvida a respeito da aula. Tá? Todo mundo que está presente aqui assistiu a aula gravada? Sim. Professor, minha plataforma deu algum problema hoje e as aulas que os professores postaram, tipo, hoje, assim, eu não consegui assistir. Nem aula de literatura, nem a de arte eu consegui. Entendi, Manu. Não foi só na minha aula, então? Não, aí eu pedi o link no grupo da escola, porque eu também não consegui. Tá, entendi. Deve ser algum problema ou com a plataforma. Aconteceu isso com todo mundo ou não? Só com você? Não, só com a Manu, porque comigo não deu nada. Ah, tá. Comigo tava tudo certo. Não, tranquilo. Na minha aula, eu coloquei lá um videozinho extra para vocês assistirem, né, que é baseado na atividade que nós faremos, e também a reportagem que eu coloquei dentro do vídeo, porque às vezes dá problema, né, na hora que eu vou gravar e acontece algum problema com o vídeo que está passando na hora da gravação, eu resolvi colocar a parte também para vocês não perderem. Tá? A aula de hoje ela vai falar um pouquinho dessa chegada do teatro no Brasil. O teatro é o espaço físico, né? Mas também o espaço de apresentações. A corte, como eu falei para vocês, né? A corte portuguesa, ela queria manter o mesmo nível cultural que ela tinha em Portugal. E lá em Portugal tinham teatros, tinham lugares, espaços culturais destinados a essas apresentações e a manter a vida na corte, né, a vida dos nobres, dentro desse universo da arte também. Tá? No caso do teatro, né, o primeiro teatro feito aqui no Brasil, né, é o Real Teatro de São João, em homenagem ao príncipe, né, herdeiro, regente, né, que no caso Dom Pedro I. Foi um teatro que foi feito justamente pensando nesses valores culturais e foi um espaço importante, inclusive, para a economia e para a política, porque os nobres eles se encontravam nesse lugar, era ali que aconteciam também algumas cerimônias, né, importantes, entre elas, inclusive, a coroação do Dom Pedro I, né, ou João IV, como os portugueses o chamam. Enfim, então aquele espaço cultural serviu para apresentações de peças de teatro, né, de teatro clássico, teatro com peças ligadas ainda ao barroco, como que a gente já viu anteriormente, né, peças também voltadas ao neoclassicismo, assim como apresentações de balé, de ópera, que eram muito comuns na corte portuguesa, tá? Nas cortes europeias em geral. Então, esse espaço ele tem uma importância histórica muito grande para nós brasileiros, né? Também, né, a gente viu a respeito da literatura de cordel, que é uma literatura que surge no século XIX também, né? Na verdade,
ela é baseada já num hábito que os portugueses tinham de pendurar livretos, né, para as pessoas lerem em cordões, então por isso o nome cordel. Eu acho que você já deve ter estudado isso já com a professora de língua portuguesa, né? Literatura. Literatura, né? Exatamente. É um gênero literário. O cordel nosso é um gênero literário. Ele pode vir na forma de prosa, né? E a ideia do cordel era justamente levar informação, né, para as pessoas. Às vezes, ali no interior do Nordeste, a informação chegava muito atrasado, né? E as pessoas não tinham muito acesso à informação. Às vezes a informação que existia ela acontecia através do cordel. Pessoas chegavam das capitais, né, com as notícias que estavam acontecendo, os fatos que estavam acontecendo, elas transformavam isso num cordel, né, ou em forma de prosa, ou em forma de poesia, e colocavam isso para as pessoas lerem, terem o contato com essa informação. Também eram feitas histórias, né? Histórias comuns, né? Que tem a ver com os valores culturais ali nordestinos, ou histórias ligadas às lendas, parlendas, enfim, né? Que fazem parte da cultura e da identidade cultural daquela região. Tá? Uma manifestação artística que é muito ligada ao cordel é o repente. Vocês já escutaram o repente? Sim ou não? Não, não. Eu acho que já, sim, mas vocês não estão lembrando. Eu acho não que a gente sei. já viu na aula de literatura também. É, né? É porque tem a ver. Geralmente, o repente ele é feito em forma de poesia em cestilhas, né? Então, tem lá as estrofes, né? E daí elas vão rimando, as palavras vão rimando, assim, bem pontualmente, né? Tem um jeito certinho ali. A Ju mandou aqui a batalha de rap. É mais ou menos a mesma ideia, né? Na verdade, o repente ele surge primeiro que o rap, mas era como se fosse uma batalha mesmo. Geralmente era feita em duplas, com ideias contrárias, né? Ou defendendo uma causa, o outro defendendo outra. E daí, em cima dessas poesias, eles iam improvisando. É uma poesia de improviso, tá? Poesia de improviso. Contando histórias, né? A maior parte delas muito engraçadas, tá? De humor, assim. Que era justamente através dessa forma literária que as pessoas tinham contato com o letramento, muitas vezes, né? Então, era de extrema importância. Tá? Acompanhado com a literatura de cordel, a gente tem uma técnica artística, né, que é milenar. Tá? Ninguém sabe ao certo onde surgiu, mas era muito comum entre os europeus e entre os asiáticos essa técnica de gravura. Vocês sabem o que é uma gravura? Acho que eu já expliquei isso para vocês também. Né? O que é uma gravura? Era um negócio que você gravava no cimento, uma coisa assim, não era? Tipo, tinha um carimbo. Isso. A gravura, ela é a arte de tirar cópias, né? A arte de tirar cópias do mesmo trabalho artístico, do mesmo desenho. Como eu falei para vocês, é uma técnica milenar, né? Antes do surgimento da imprensa, no Renascimento, já existiam essas técnicas de gravura. Tá? Consiste em você pegar uma base, né, que a gente chama de matriz, e tem várias formas, várias maneiras de criar as gravuras. Ela recebe um nome diferente de acordo com o tipo de matriz que você está usando. Então, tem matriz, por exemplo, que é de metal, daí ela pode receber o nome de metal gravura, ou água forte, né? Ou gravura em cobre. Enfim, dependendo do tipo de material, da chapa que você está usando, recebe um nome diferente.
Água forte, quando você marca o desenho com um lápis, né, um lápis especial, no cera, ele derrama um ácido, vai corroer a chapa e daí forma um relevo. A ideia é sempre a mesma, né? Eu tenho um relevo onde eu faço o entintamento, quer dizer, eu passo tinta por cima e daí coloco uma folha por cima, transferindo o desenho que está em relevo para a folha. Tem alguns trabalhos de gravura em metal que são o inverso, né? Você coloca a tinta, como ela forma umas canaletas, assim, quando você raspa a chapa de metal, formam uns sucos, né? São umas entradinhas assim. Você passa a tinta e depois você limpa, deixa ela limpinha, só vai ficar tinta naqueles vãozinhos. Daí tem que ter uma prensa, você consegue transferir a tinta, também dá certo, né? São técnicas diferentes, enfim, se eu fosse falar de cada uma delas aqui, ia levar muito tempo. Tá? Tem técnica que eu uso pedra, né? Tem técnica que eu uso uma tela de nylon ou de seda. Tem várias formas de fazer esse trabalho de transferência, tá, da imagem. No caso da literatura de cordel, ela vai usar a xilogravura, que é uma das mais antigas. A xilogravura, xilo significa madeira, né? Então, é uma gravura que você usa como matriz justamente uma prancha de madeira. Então, daí eu escavo, faço o desenho primeiro, né? Faço o desenho que eu estou pretendendo. Eu tenho que sempre pensar de forma negativa do desenho, né? Porque o relevo tem que ficar como se fosse um negativo, inclusive espelhado, o inverso, né? Porque a hora que eu carimbar, ele vai ficar da posição que eu pretendo, tá? Da esquerda para a direita, de trás para frente, enfim. E daí eu vou escavando com umas ferramentas que chamam goivas, né? Tá? São próprias para escavar, e eu acho que eu tenho umas aqui. Espera um pouquinho. Aqui, ó, tem uma chapinha. Isso aqui é uma chapinha de fazer gravura em cobre. Tá vendo? Daí você trabalha com uma ponta de um metal bem duro e vai raspando aqui. Daí você faz aquele processo que eu expliquei para vocês, né? Passa a tinta, limpa ela, vai ficar tinta nos vãozinhos. Aqui eu já lixei ela, então ela tá limpinha para fazer outra. Tinha um desenho aqui. Mas faz muito tempo que eu usei isso daqui também. Eu tô até ficando esverdeado já, a chapa de cobre. E daí cria o desenho com uma prensa. Esse aqui tem que usar uma prensa especial para carimbar. Que daí você consegue transferir a imagem que está nas canaletinhas aqui, nos sucos, para a folha de papel, né? Mas as ferramentas são essas daqui, ó. Parece uns formões aí. Tá vendo? Tem uma ponta aqui cortante que daí você vai escavando. Sim. É tipo um estilete? Como se fosse um estilete, né? Só que é um pouquinho mais grosso, né? É tipo uma chave de fenda que vai, né? Não uma chave de fenda, parece um formão, né? Para cortar madeira mesmo. Né? Aqui a ponta é cortante, né? É tipo aqueles negócios de lixar unha. Também não. Tá? Não é cortante mesmo, não é lixa. Aqui, ó, redondinha. Deixa eu mostrar aqui, ó, redondinha. Não sei se vai dar para ver aqui. Ó. Tá vendo que ela é curvinha? Isso tá fácil? Agora deu pra ver. Eu preciso afiar, que faz muito tempo que eu não uso ela, ela tá sem corte, né? Mas quando eu fazia trabalho de gravura com elas, eu deixava elas bem fiadinhas, assim, que às vezes escapava, arrancava pedaço do dedo fora. Nossa. Era bem cortante, né? Cada uma serve para uma coisa, tá vendo? Essa aqui triangular, essa aqui
essa aqui ela tem a ponta dela em V. Vocês conseguem enxergar aí ou não? Sim. Né? É japonês isso aqui. Japoneses que fazem as melhores ferramentas de corte para isso. Sério? É. Aqui, ó. Chama tombo. Tem até a pedrinha para afiar. Ó. Daí você tem que afiar elas com um olhinho, passa um olhinho aqui e vai afiando. Daí você corta com uma beleza a madeira. Corta parecendo que você está cortando manteiga. Também. Por isso que você tem que tomar cuidado. Ela cortava... Mostra um exemplo pra gente, Pro. Então, sabe o que acontece, cara? O exemplo que eu tenho, eu tinha uma matriz de madeira. Tá lá no meu armário, lá do ensino médio, porque eu expliquei, a última vez que eu expliquei de gravura, eu expliquei para a turma do ensino médio, lá na escola. E acabei deixando lá no meu armário. Né? Daí, hoje eu estava pensando onde estava, eu lembrei que eu deixei lá. Daí não ia dar tempo de buscar. Mas é feito com essas ferramentas aí. Próxima aula você traz, então. Vamos ver. Se eu conseguir ir lá na escola, lá eu pego. Bom, então essas ferramentas aqui, elas servem para fazer a xilogravura. Tá? A xilogravura para o cordel, ela é um pouco mais rústica, né? Porque era feita por pessoas simples, desde o começo. Pessoas que não tinham habilidade acadêmica, né, para fazer. Tem algumas xilogravuras que são muito bem feitas. Vocês não vão nem imaginar. Se vocês compararem a xilogravura do cordel com uma xilogravura, por exemplo, de um artista japonês, você vai falar assim, não, jamais. Isso aqui não é feito com a xilogravura, né? É muito detalhe, mas é possível fazer trabalhos muito detalhados com a xilogravura, muito detalhados mesmo. Eu tenho um desenho, professor, aqui em casa, que eu acho que é de xilogravura. Você tem aí para mostrar para a gente? Vamos ver. Tenho, eu vou pegar, calma aí. Xilogravura é uma técnica muito comum, tá? Muito comum de fazer a arte. A Júlia está me perguntando por que eu fazia xilogravura, né? Na verdade, eu fazia xilogravura quando eu estava na época da faculdade, que a gente aprendia todas as técnicas de artes visuais, né? Então, eu tinha uma aula dos tipos diferentes de gravura. Tá? Na verdade, eu estudei gravura acho que uns 3 anos na faculdade. Dá para fazer colorida? A Manuela falou, dá para fazer colorida. É que é mais trabalhoso. Né? No caso das xilogravuras de cordel, os artistas eles faziam do jeito deles lá, entendeu? Iam passando a tinta, né? Limpando a matriz, né? Limpando a matriz e colocando cores diferentes. Mas os japoneses criavam uma matriz para cada cor diferente que eles vão usar. Inclusive, a tinta que eles usam para fazer é uma tinta que ela tem uma qualidade de transparência. E aí, quando você sobrepõe uma cor com a outra, você tem cores diferentes ou tonalidades diferentes. Eles faziam isso, né? Às vezes, o mestre em gravura, ele utilizava 20 matrizes diferentes para ter um trabalho bem colorido, né? É uma coisa de louco, assim. Você fala, nossa, é muito trabalho. Mas antigamente era a única forma de você reproduzir uma imagem, né? Vamos ver, Mário? Eu não sei direito se é, professor. Deixa eu ampliar aqui para eu ver. Eu acho que é. Eu acho que é sim. É que eu tiro do plástico? Não precisa tirar, não. É num papel de seda, eu acho.
É um papel mais fininho, né? Uhum. Tem estilogravura, às vezes, tira nesse papel mesmo. Deixa eu aumentar aqui para ver. Mostra de novo. É uma xilogravura. Isso daí é uma xilogravura. Feita em 2 cores. Tá vendo? Dá para fazer colorido. Tá? Primeiro faz a parte amarela, depois joga a parte vermelha por cima. Né? É uma técnica interessante. Tá? Então, no caso da xilogravura de cordel, a gente tem um artista muito importante hoje que chama J. Borges. Ele pega desde a tradição, né, do cordel ali, né, ele fazia os cordéis também, inclusive escrevia, e criava essas matrizes de xilogravura fazendo o trabalho. Né? Hoje tem uma qualidade mais bem artesanal, mas uma qualidade mais artística, né, o trabalho dele. Ele é reconhecido como um grande artista. Os trabalhos dele são de estilogravura, né? São de estilogravura como uma arte, não como cordel. Né? Às vezes o cordel ele é tido como uma arte mais artesanal, é muito comum assim em cidades nordestinas a gente comprar os cordéis como um souvenir, né? Assim como aqueles bonequinhos de argila, né? Quando você vai para o Nordeste tem muito artesanato nesse sentido. Tá? A Juliana falou de borracha, né? Tem uma técnica que é de borracha. Inclusive, eu tenho uma prancha, uma dessas matrizes também. Só que deve estar aqui em casa, em algum lugar. Eu preciso procurar. Eu tenho uma matriz de borracha, chama linóleo. É uma matriz de borracha, que também faz o mesmo papel da xilogravura. Inclusive, o jeito de fazer é muito parecido. Muito parecido com a de madeira, né? Com a base de madeira. No balé a gente usa... Como assim, Manu? O linóleo. É o linóleo, né, que você está falando? Isso, é o piso. É aquele piso de borracha, né? Inclusive, usa aquele... É que para fazer arte, o ideal é comprar o linóleo para gravura. Tem lugares especializados para vender esse linóleo, né? Mas dá para usar também aquele piso de borracha que é vendido aí, né? Geralmente salão de dança usa muito disso porque não escorrega, né? Ele tem essa propriedade de não escorregar. Justamente isso aí. É mais ou menos o mesmo material, tá? Inclusive dá para fazer. Eu já vi gente fazendo com piso, gravura em linóleo. É isso mesmo. Bom, então é isso daí, galera. Tem alguma dúvida a respeito, né, da técnica da xilogravura? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Sim, não, talvez, quem sabe. Dá um joinha, fala alguma coisa, dá um sinal de fumaça. Senão eu fico sem saber aqui se eu paro de falar, se eu não paro. Beleza, galera. Bom, então quanto ao trabalho, né? O trabalho a gente vai começar hoje, eu vou explicar para vocês, né? Mas para fazer esse trabalho, vocês vão ter que pegar um certo material. A gente vai fazer não uma xilogravura, porque precisaria ter as ferramentas certas e o material certo, né? Então tem que ter essas ferramentinhas que eu tenho aqui e elas não custam muito barato, então, e também são perigosas, tá? São muito perigosas. Você tem que ter uma técnica para usar elas. Então a gente vai fazer uma gravura,
que a Ô, base Davi, é mais ou menos a mesma, só que a gente usa um material muito mais simples e muito mais comum, que é o isopor, aquele isoporzinho de frios, tá bom? Davi, você já cortou o dedo fazendo isso? Eu cortei uma vez, mas eu já vi gente cortando a ponta do dedo fora com essas ferramentas. Nossa, Eu cortei uma vez só, mas não fiz um corte muito profundo, não, né? Eu tirei o dedo na hora, assim. É porque você tem que ficar segurando com uma mão e com a outra você tem que escavar, né? Na verdade, quando a gente estava na faculdade, tinha lá a oficina. E na oficina tinha lá um lugarzinho que era para você segurar. Daí você não precisava ficar segurando com a mão. Mas eu levei o trabalho para fazer em casa e acabou escapando uma vez, né? Mas foi só essa vez aí que eu... imagina, criança perde o dedo tentando mexer com xilografia. Ah, não, daí não dá, né? Tem que ter o lugar certinho. Bom, então o material que vocês vão ter que arranjar nas próximas semanas aí, não vou nem cobrar logo esse trabalho de vocês, vou deixar mais para frente, né? Vocês vão ter que arranjar um isoporzinho, aquelas bandejinhas de isopor, a reta, tá bom? A reta. Não pode ser aquela parece uma assadeira, sabe? Aquela que tem as bordinhas, aquela não dá certo porque tem que ser retinho, você vai colocar a folha em cima. Vai colocar a folha em cima para estampar ali. Então a ideia é vocês, essa semana, né, ir fazendo com calma aí. O trabalho, vocês vão esboçar ele numa folha de sulfite, tá? Então, para fazer o desenho, naquela bandejinha que é muito comum vocês comprarem frios no mercado, né, que vem mortadela, mussarela, presunto. Presunto. Isso, né? Ela vai dar o tamanho certinho para fazer metade de uma folha. Então vocês dobram a folha na metade, tá vendo? E aí vocês vão criar um desenho pensando na forma negativa dele, né? Se ele tá nessa posição, você vai fazer o contrário. Eu fiz aqui, ó, eu infelizmente também não tinha, viu, João? Eu também não tinha a bandejinha de frios aqui em casa. Eu tinha uma, só que é daquelas que tinha bordinha, daí eu tive que recortar ela, tá? Daí eu fiz um desenho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Legal. Eu fiz um passarinho casa Dá pra aberta, ver, dá pra ver. né? Parece um periquito aí. Parece uma pomba. Mais ou menos. E aí, esse desenho, eu fiz a lápis, né? E depois passei ele mais forte em cima. Então, ele tem um vãozinho aqui. Tá? Ele tem um vãozinho. Não sei se vai dar para ver aqui na câmera. Olha, ó. Ele tem uma canaletinha, tem um suco, né? Então, é dessa forma que eu vou construir o meu desenho, né? E depois passar a tinta por cima e carimbar, tá? Mas nas próximas aulas eu vou tentar fazer ao vivo com vocês, tá bom? Vou ver se eu arranjo uma bandejinha maior para mostrar. Mas eu quero que vocês vão adiantando isso, né? Já vai pensando no desenho. Na próxima aula vocês me mostrem o desenho aí, se possível, para ver se vai dar certo, porque não pode ter muitos detalhes pequenos, né? Você pode reparar, ó, eu fiz o passarinho pegando todo o espaço, né? Eu não posso ficar fazendo coisa miudinha, detalhezinho pequeno, porque nessa técnica aqui não vai aparecer, não vai conseguir aparecer, porque eu vou passar a tinta e ele não vai ficar pegando todos os detalhes, né? É uma qualidade do material. É diferente, por exemplo, da xilogravura, quando eu uso uma madeira certa para fazer. É diferente, por exemplo, quando eu faço a gravura em metal, né, que eu uso a ferramenta certa para ir desenhando. É um material alternativo, né? Eu já vi fazendo gravura, inclusive, com papelão. Eu até ia propor isso para vocês, mas a gente vai fazer com esse daqui que é mais fácil, tá bom? Alguma dúvida? Como que passa o desenho pro isopor? Tem que colocar a folha sulfite por cima e, tipo, desenhar mais forte? Isso, né? Você coloca ela na posição que você fez. Existe uma forma
de transferir o desenho, mas daí precisa de um material que é um pouco mais difícil, que é uma folha de carbono. Né? Uma folha de carbono. Mas tem uma forma de transferir usando o próprio grafite. Né? Então, vocês fazem o desenho no inverso do desenho. Tá? Hoje não vai dar tempo de eu explicar isso para vocês. Eu quero que vocês vão pensando no desenho. Vão fazendo um desenho. Procura fazer uma borda aqui, né? Deixar uma moldurinha e tal. E já vai deixando o desenho pronto. Daí, nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês a como transferir, tá? Tem como fazer com grafite, né? Esse carbono e aparecer melhor. Tem algumas formas de transferir o desenho. Depois eu vou explicar para vocês, tá certo? Como que eu faço o desenho inverso? Então, você pode fazer ele normal e depois transferir ele ao contrário. Mas daí eu explico em outro momento, que hoje não vai dar tempo aí. Né? Eu tenho que fazer a chamada, depois eu explico. Faz o desenho certinho, como que você está imaginando ele, metade de uma folha de sulfite, na metade de uma folha de sulfite, depois eu explico certinho como vocês vão transferir da folha de sulfite para a pranchinha de isopor. Tá bom? Deixa eu responder nesses 3 minutos aqui as perguntas aqui do chat. Professor, Pode falar, Luísa. esse material você vai precisar para semana que vem? Não, vai providenciando. Eu vou deixar um tempinho a mais aí para fazer. Esse que como tem que comprar tinta, não sei se vocês já têm guache em casa, né? A folha, às vezes vocês não têm aí a pranchinha de frios, né? Daí todo mundo consegue. Muito caro, Davi. O queijo tá horrível, né, meu? Tá a hora da morte, né? Então mas pelo menos uma vez por mês a gente come. E daí, assim, durante o mês vocês vão comer um queijinho aí, vocês já separam a bandejinha, tá? Ou vai lá no mercado e pede, às vezes o cara consegue. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Juliana perguntou para quem em Portugal fazia os cordéis, no mesmo sentido, né? Eles colocavam penduradinhos ali os textos, né, para as pessoas lerem, né, a respeito das histórias. Não tem isopor, o João, depois, como eu falei, vai indo as próximas semanas aí, a hora que a mãe comprar um queijinho para comer com pão à tarde, você já separa a pranchinha de isopor, tá bom? Na faculdade as pessoas não tinham as pontas dos dedos? Não, tinha as pontas dos dedos. É que de vez em quando tinha um que cortava lá com as goivas, né? Professor, eu não consigo te enviar o trabalho aqui. Ô Maria, eu não vou lembrar do teu trabalho. Eu não estou lembrando do trabalho. Se quiser me mostrar depois, eu já marco aqui, tá? Mas daí tem que esperar o final da aula, tá bom? O Cauã pergunta se tem que fazer, vai ter que fazer, já falei, né? Então, eu vou marcar a data certinha, viu, João? Vou marcar, pode ficar tranquilo que não vai ser para semana que vem, não. Vai ter uma semana mais para frente aí, né? Vai ter um tempo aí para vocês fazerem, com certeza. A tinta que vai usar vai ser guache, tá? Que é a tinta mais barata. Não é tinta de gravura, não, porque também é um jeito de trabalhar. Professor? Hã? Não entendi. Não entendi. Pode ser tinta acrílica? Pode ser.